Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero mostrar para vocês como eu faço esses vasos de cimento. Esses ainda não estão prontos, já estão secos, né? Olha, mas ainda não estão prontos. Falta passar o impermeabilizante, dar uma lixada e pintar. Tá? É uma técnica muito simples, fácil e rápida. Eu tenho publicado alguns vídeos com outras técnicas, mas essa é diferente. E a grande vantagem dela é que você pode fazer o vaso e logo em seguida desenformar e utilizar a forma para fazer um novo vaso. Para você que pretende vender, é uma grande vantagem, né? Você não precisa daquelas 24 ou até 48 horas, né, esperar o vaso pré-secar para depois reutilizar a forma. Não. Aqui você já faz, desenforma e parte para outro. Tá bom? Vamos ao vídeo. Para fazer a massa eu vou utilizar 3 partes de areia lavada, areia de construção, por uma de cimento. É só misturar bem misturadinho antes de molhar, tá? E depois acrescentar água. Agora o grande segredo aqui é não deixar passar o ponto. Se ela ficar muito úmida, o vaso não vai desenformar, mesmo passando óleo, tá? Então eu vou acrescentando bem devagar a água, aos poucos, né? Vai ficar uma farofa bem seca. Ela fica úmida, né? Mas muito pouco úmida. Ó, coloca um pouquinho e vai misturando. De início não é muito fácil, né? Porque vai ficar muito seco mesmo. Então é necessário. Eu já mexi bastante. Vejam, e ainda está toda solta, olha. Tá? Ela não compacta, não pode. E o ponto correto é quando você pegar um pouco dela, apertar, ela fica compactada, mas ao tocar ela se desfaz facilmente. Tá? Esse é o ponto correto. Se caso ficar muito úmido, ficar mole, aí você acrescenta mais cimento e areia, na mesma medida. Tá? 3 por 1, 3 partes de areia lavada por uma de cimento. E mexe novamente até esse ponto de farofa. E a forma é um vaso de plástico qualquer. Pode ser um vaso alto, baixo, quadrado, redondo, tá? Como esse aqui. E esse é bonito porque ele já sai um formato bem legal, olha aí. Esse aqui, por exemplo, é um balde. E esse, um vaso baixo, olha, para samambaia, rosa do deserto, né? E um detalhe muito importante nesses vasos que tem o relevo, esse relevo, a parte mais alta dele, tem que estar sempre voltada para dentro. Olha, essa parte aqui é mais alta que essa e mais alta que essa. Tá? Dessa forma, quando eu colocar o cimento aqui, ele vai desenformar facilmente. Se estivesse ao contrário, essa parte alta estivesse voltada para fora, ou seja, fosse fundo aqui e mais alto aqui, ele não iria desenformar, porque o cimento iria impedir, tá bom? Poderia até desenformar, mas a hora de ia ter que forçar muito e ia danificar a parte externa do vaso. Eu vou passar um pouquinho de detergente, que é para facilitar na hora de desenformar. Pode ser passado o óleo também, né? Apesar que eu já testei nesse método, com o cimento nesse ponto, ele desenforma sem óleo e sem detergente. Mas é bom evitar, né, qualquer problema. Luva na mão, no meu caso a mão esquerda, porque é a que vai entrar em contato com o cimento. Eu começo colocando um pouquinho da massa no fundo. Para definir a espessura aqui, eu uso dois métodos. Ó. Primeiro, eu coloco de um lado, né, e eu já observo a altura do cimento. Tá? Pronto, olha, vai ficar com mais ou menos 1 centímetro a 2. Mas depois tem uma outra maneira também que dá para definir isso aí. E agora, com o auxílio de uma madeira qualquer, né, ou qualquer outro objeto, vamos dar uma apertadinha aqui. Agora eu venho com a colher e dou uma apertadinha assim, olha, para ver exatamente qual é a espessura. Aí, certinho. Agora, com o auxílio de uma colher, eu vou colocando o cimento na lateral. Assim, olha, coloco a mão ali e dou uma apertadinha. E vou fazendo isso, olha.
Tá? Aqui, quando eu vou apertar e colocar o cimento, eu já defino a espessura. Olha, muito simples. Eu posso fazer mais grosso ou menos. Só não apertar. Vendo aqui? Olha, mais ou menos 1,5 centímetros aqui. Eu vou fazendo isso. Até em cima. Olha. Rápido, né? Fácil também. Se tiver muito grosso, basta apertar um pouco mais. Aí. Pronto, já cheguei até em cima. Fica dessa forma. Todo rústico, né? Torto. Mas agora vem o acabamento, né? Naturalmente. Olha, a espessura também. Né? Por mais que eu tente ajustar na mão, mas é impossível, né? Que saia certinho. E agora, como não é diferente, olha, é muito simples também. Basta eu vir fazendo um acabamento assim, olha. Nessa borda aqui primeiro. Dá uma apertadinha com a colher. Pronto. Agora eu vou ajustar a espessura, que é mais simples ainda, olha. Só fazer assim, olha. Pronto. A parte aqui também já está feita essa a definição aqui da largura, né? Agora aqui dentro, olha, um acabamento muito simples também. É só vir raspando com a colher, tirando a imperfeição. E o excesso, né? Pode acontecer de ter algum excesso, alguma pelota. Pronto. E agora com as costas da colher, é só fazer assim, ó. Não precisa de um acabamento tão bom dentro, porque vai ser preenchido com terra, né? E o acabamento final na borda que eu costumo dar é com a colher mesmo, com as costas da colher, assim, olha. Aí eu já também corrijo a largura dessa borda e tiro essas rebarbas aqui. Olha aí. Fica bem certinho, né? Pronto. Essa etapa já está concluída. Um vaso desse tamanho eu não posso simplesmente virar, porque ele iria desmontar. Então eu tenho que preencher esse espaço com qualquer material que dê sustentação. E as possibilidades são palha de arroz, palha de café, areia lavada, areia fina, que é usada em reboque, né? Serragem e também serragem de MDF. Tá? Então aí você, o que você tiver na sua cidade, né, disponível, você pode utilizar. A vantagem da palha de arroz, de uma serragem, é que fica muito mais leve na hora de virar. Enquanto que a areia lavada ou areia fina vai ficar pesado e o trabalho vai ficar difícil. A serragem do MDF, eu acredito que é muito mais fácil de encontrar, porque toda cidade hoje tem uma fábrica de móveis sob medida, né? E essa serragem sobra muito, porque eles fazem muitos cortes. Então é uma opção muito boa, vai ficar muito leve. Agora aqui, eu preciso manter o mesmo nível da boca do vaso. Né? Essa palha tem que ficar no mesmo nível. Se eu deixar um pouco mais alto, assim,
A hora que eu colocar um piso aqui, né, e virar, vai estourar o fundo. Da mesma forma, se faltar, se ficar um pouco mais fundo aqui, a hora que eu virar, o fundo abaixa. Então tem que ficar no mesmo nível. Eu já tenho pedaços de piso cortados nas medidas, né? Tanto nessa medida quanto nas outras. Isso aqui encontra no lixo. É só passar próximo à construção, né? Ao final de construção, que você vai encontrar muito fácil. Agora é a hora de virar. Agora é só dar umas batidinhas. Já soltou. Vamos ver se deu certo. Perfeito. Agora eu vou fazer o furo para drenagem. Olha, pode ser feito com um caninho, até uma faca, né? Aí é só fazer um furo aqui no centro. Pronto. Agora esse vaso vai para a sombra. E amanhã eu vou molhar ele bastante. Depois de amanhã eu molho novamente e somente no quarto dia que ele já vai estar pronto. Já se passaram 4 dias e agora eu vou retirar a palha. Aí, perfeito. Os pezinhos eu costumo fazer com um copinho de café ou um material similar a esse. Basta utilizar a mesma massa do vaso, colocar nele aqui e apertando, compactar bem, né? Depois colocar em cima de uma tábua ou de uma superfície, dar umas batidinhas e tirar, né? Aí pode-se fazer vários, um seguido do outro. Para fixar, eu utilizo argamassa de assentamento de cerâmica. Pode ser utilizado também essa mesma massa do vaso, porém um pouco mais mole, tá? Depois que o vaso estiver seco. A impermeabilização desse vaso pode ser feita com betume, que é um produto comercial. Eu costumo utilizar uma receita caseira, que é a mistura de uma medida de cola branca, tem que ser aquela cola do tubo grande, tá? Aquela do tubo pequeno, escolar, não serve. Uma medida dessa cola com a mesma medida de água. Dissolvo bem essa cola e depois vou acrescentando o cimento até formar uma calda rala. E aí é só aplicar na parte interna com o pincel. Uma outra dica importante é, antes de aplicar esse impermeabilizante, mergulhe o vaso na água por alguns segundos. Assim, quando você aplicar o impermeabilizante, ele vai espalhar e tampar melhor esses poros. Se você aplicar ele com o vaso seco, esse cimento vai sugar muito rápido a água e ele vai esfarelar. Não vai dar certo. O acabamento externo eu faço de uma maneira bem simples também. Eu passo uma mão de tinta látex branca e depois que estiver seca eu passo uma colorida. Eu pinto ele, né? Aqui existem dezenas de possibilidades, né? Aí você usa a sua criatividade. Pode ser feito um acabamento com textura, o próprio betume ou até essa calda impermeabilizante com o pincel. Você vai batendo assim e forma uma textura bacana. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e até a próxima.